queridos alunos, estão preparados para mais uma aula de matemática? Pois bem, pessoal, vamos ver o que temos para a aula de hoje. Bem, pessoal, só lembrando mais uma vez que essa aula é na modalidade EJA, certo? É uma aula para o 9º ano. Nosso tema de hoje, pessoal, é função, certo? A noção intuitiva de uma função e variáveis e lei de formação, certo, pessoal? A aula de hoje, pessoal, vai ser uma aula um pouco mais introdutória, certo? Do conceito de função. O que é uma função, certo? Quais são os elementos de uma função? Como que ela é formada? Qual a lei de formação? Quais são as suas variáveis? O que é variáveis? É uma aula muito conceituosa, certo? Vai ter muito conceito. Aplicação vamos deixar um pouquinho para as próximas aulas. Mas é uma aula de extrema importância. Pois se vocês não compreenderem essa aula, não vai compreender as próximas, certo? É uma aula que eu vou introduzir bem de que é que se trata a função, para na outra aula em si aprofundar mais um pouquinho sobre função, resolver alguns cálculos, certo? Mas essa vai ter alguns cálculos. Vamos que vamos? Função, pessoal. Na matemática, o conceito de função é inteiramente ligado a questões de dependência entre duas grandezas variáveis. Toda função possui uma lei de formação algébrica que relaciona dois ou mais conjuntos através de cálculos matemáticos. Dizemos que, para toda função, temos um conjunto denominado domínio e sua respectiva imagem. Bem, pessoal, vamos ver a noção intuitiva de uma função. Olha, para estabelecer uma relação de dependência entre o preço do litro do combustível e a quantidade de litros utilizados no abastecimento de um carro, supomos o seguinte. Vamos supor, pessoal, que o preço do litro de gasolina seja R$ 2,50. Dessa forma, podemos determinar a seguinte função. Y é igual a 2,5 ou 2,50 vezes x, certo? Que determina o preço a pagar é y, certo? Em decorrência da quantidade de litros abastecido em x. Y é o preço do combustível a ser pago e x é a quantidade de litros. Onde, pessoal, a função ela nos proporciona resolver cálculos grandes, enormes, de uma maneira mais simplificada, certo? Vamos ver na segunda tela aqui, pessoal, no lado direito, olha. A partir dessa função, foi dada aqui, y igual a 2,5 vezes x, podemos construir a seguinte tabela. 1 litro de combustível vai ser igual a quem? Onde x é a quantidade de litros, vai ser y é igual a 2,5 vezes 1. Ou seja, com 1 litro eu vou pagar 2,50. Com 2 litros eu vou pagar 5. Com 3 litros eu vou pagar 7,50. Vão percebendo, pessoal, que o x está variando, certo? A constante aqui está sendo 2,50, que é o preço por litro, certo? Agora, depende da quantidade de litros, vai depender do valor. Aqui, olha, 5 litros, eu vou pagar 12,50. Aqui, pessoal, está 12,5. Pessoal, 12,5 e 12,50 é a mesma coisa, certo? 6 litros, eu vou pagar 15. 7 litros, eu vou pagar 17,50. 8 litros, eu vou pagar 20. 9 litros, eu vou pagar 22,50. E 10 litros, eu vou pagar 25 e assim sucessivamente. Tranquilo? Bem, pessoal, toda situação problema, ela envolve relações entre grandezas, é determinada por uma lei de formação algébrica. Observe mais um problema relacionado para o cotidiano. Certo? Exemplo 2. Olha, numa viagem, um automóvel mantém uma velocidade constante de 60 km por hora. Com o passar do tempo, esse veículo irá percorrer uma distância, certo? De tal modo que podemos determinar a distância percorrida pelo veículo, relacionando a velocidade média e o tempo do movimento utilizado, certo? A seguinte expressão matemática.
D é igual a V vezes T, onde D é a distância, V é a velocidade e T é igual ao tempo, ou seja, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Vamos observar ao lado a tabela, certo? Para verificar os valores na função. Tabela aqui ao lado, olha pessoal, olha. 1 hora eu vou gastar quantos quilômetros? 60 quilômetros. D é igual a V vezes C. Agora eu tenho 2 horas, eu vou gastar 120 quilômetros, ou seja, olha, 2 vezes 60, 120. 3 vezes 60, 180. 4 vezes 60, 240. 5 vezes 60, 300. 6 vezes 60, 360. 7 vezes 60, 420. 8 vezes 60, 480 quilômetros. 9 vezes 60, 540. E 10 vezes 60, eu tenho 600 quilômetros. E assim sucessivamente. Observe, pessoal, que nesse caso, a variável depende da velocidade, certo? A variável dependente, quem é? É a velocidade. A depender da velocidade, eu vou ter uma determinada quantidade de quilômetros. E a variável independente é o tempo, certo? Vamos ver agora, pessoal, alguns ramos, certo? Da aplicabilidade das funções. Pois bem, pessoal, as funções possuem grande aplicabilidade nas situações em geral, relacionadas ao ensino da matemática. Utilizamos funções na administração, na economia, na física, na química, na engenharia, nas finanças, entre outras áreas do conhecimento, certo? Não se restringe apenas essas. Como podemos observar um exemplo a seguir. Olha, pessoal, aqui, olha, essa foto aqui ao lado, olha, dessa tipo, uma montanha russa, certo? Ou uma construção de uma ponte, certo? Aqui está aplicada o uso de funções, certo? Vamos ver esse exemplo aqui. Olha, veja bem. Uma indústria de brinquedos possui um custo mensal de produção equivalente a 5.000, mais R$ 3 por brinquedo produzido. Determine a lei de formação dessa função e o valor do custo na produção de 2.000 peças. Primeiro passo, pessoal, vou determinar a lei de formação, certo? Que é bem simplesinha. A lei de formação, pessoal, será formada uma parte fixa e outra variável. Observe que eu vou ter C é igual a 5.000 mais 3 vezes P, onde 5.000, onde o quê, pessoal? Onde 5.000, quem vai ser 5.000? Vai ser a minha constante, certo? Quem é C? C vai ser o custo. Qual vai ser o custo total? O custo total é igual a 5.000 mais 3, que é outra constante, que é o preço por brinquedo, vezes P. Quem é P? P, pessoal, é o número de brinquedos, certo? C é o custo, P é o número de brinquedo. A depender do número de brinquedo, vai depender o valor do custo, certo? Logo, a minha variável aqui é o P, certo? O P é a variável, o valor é a quantidade de brinquedo que eu tiver, vai variar no meu valor. Certo? Como serão produzidos 2.000 brinquedos, pessoal? Temos o seguinte, olha, certo? C é igual a 5.000 mais 3 vezes P. P é 2.000 brinquedos, é a quantidade de brinquedos, eu tenho vezes 2.000. Logo, pessoal, não posso realizar a soma, certo? Primeiro, multiplicação, certo? Obedece aí os critérios da matemática, certo? A ordem das propriedades. E primeiro vamos usar multiplicação. 3 vezes 2.000, eu tenho 6.000. 6.000 mais 5.000, eu tenho 11.000. Logo, o custo na produção de 2.000 brinquedos será de R$ 11.000.
Bem simplesinho. Agora, pessoal, vamos ver um pouquinho de variáveis e lei de formação, certo? De uma maneira mais simplificada. Podemos designar a função como uma relação entre dois conjuntos, representados por uma lei de formação, que associa os valores de x e y de acordo com a lei de formação. Cada valor de y depende do valor de x, certo? Como no exemplo anterior, vai depender o quê? A quantidade de peças que vão ser fabricadas influencia diretamente no preço total, certo? O estudo das funções exige conhecimentos básicos que ajudam na interpretação de situações e problemas e desenvolvimento de cálculos. Vamos ver o que é valor absoluto ou módulo, certo, pessoal? Muitas vezes, alguns valores de algumas funções, ela vem em módulo. E aí, o que é módulo? Módulo é algo bem simples, certo, pessoal? O módulo de um número real, x, é definido por módulo de x é igual a zero. Se o número x é igual a zero, módulo de x é igual a x, se positivo. E módulo de menos x é igual a x, se x for negativo. Ficou meio confuso? Vamos desmistificar um pouquinho aqui agora, nos exemplos. Olha, módulo de 2 é igual a módulo de menos 2. E módulo de menos 2 é igual a 2. Módulo de 4 menos 5 é igual a módulo de 5 menos 4, que é igual a 1. Módulo de x menos b é igual a módulo de b menos x, é igual a b menos x. Se b for maior que x, módulo de x menos b é igual a x menos b se x for maior que b. Ou seja, pessoal, colocou em módulo, o resultado que eu encontrar sempre vai tornar um número positivo. Decorem isso aí. Colocou em módulo, já sabe, vai tirar positivo. Ah, mas eu encontrei um número negativo. Não importa. Observe essa fotinha aqui do lado. Olha. Módulo de mais 3, continua 3. Módulo de mais 1, continua 1. Módulo de menos 2, eu tenho como resultado 2. Módulo de menos 1, eu tenho como resultado 1. Módulo de 2, 2. Módulo de menos 3, eu tenho 3. Ou seja, todo número em módulo, ele vai ficar positivo. Mais uma dicasinha para vocês isso aí. E variáveis, pessoal. Variável, pessoal, é um símbolo representativo como incógnita, certo? Capaz de representar o número de um conjunto real. O conjunto destacado é um campo ou domínio da incógnita. Veja os exemplos a seguir. Por exemplo, X é um produto na prateleira de um supermercado. O domínio de X pode ser o conjunto dos números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 e assim por diante. Ou seja, pessoal, X pode ser qualquer elemento que está ali na prateleira. Ou seja, ele é uma variável. Outro exemplo aqui que fica um pouquinho mais prático, certo? X é um dia do mês de janeiro. O domínio é representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número 31. Pois o mês de janeiro só possui 31 dias. Como X é um dia de janeiro, X pode ser qualquer um número desse, certo? Ele pode ser de 1 a 31. Por isso que X ele é um número variável, ele é uma variável. E aqui o terceiro exemplo eu tenho. X é a quantidade em litros de combustível de tanque de um automóvel, que pode ser usado, cuja capacidade é de 60 litros. O domínio será entre 0 a 60, certo? X é a quantidade de litros que tem no combustível. Vamos supor que o cara abasteceu ali, está rodando com o caminhão, está gastando, certo? Quanto é aquela capacidade que ele tem? Pode ser 4, 5, 6, 6,5, certo? É um valor que vai estar entre 0 e 60 litros. E, pessoal, para finalizar um pouquinho a nossa aula de hoje, eu trago essa atividade para vocês. Está bem simplesinha, certo? Não tem dificuldade. Aqui, pessoal, no link da descrição. Então, quem está acompanhando as aulas sabe muito bem que é só clicar no link, já vai diretamente para o Google. Lá vocês respondem o questionário de vocês numa boa, certo? Respondeu? Me encaminha de volta para mim. Vou estar observando. O que é que mudou? Mudou o seguinte, pessoal. Agora vocês têm a opção
de colocar o nome de vocês e o nome da escola de cada um de vocês, certo? Para melhorar essa conexão e eu saber quais estão sendo as escolas mais participativas. Beleza? E aqui, pessoal, trago um desafio para vocês. Olha, a raiz da função polinomial do primeiro grau está aqui. Qual é a raiz dessa função? Está aqui, olha, f de x é igual a menos 3x mais 12, onde menos 3x mais 12 é igual a 0. Menos 3x é igual a menos 12. 3x é igual a 12. Observe que ela passa por 12. E esse ponto que ela passa aqui, qual o valor dele? Como está em x no lado direito do gráfico, é um número positivo, não é isso? Temos 3x é igual a 12. Qual o valor de x? Alguns de vocês podem se perguntar, professor, a gente ainda não viu o gráfico. Certo, pessoal? Mas é um desafio, pessoal. Estou desafiando a vocês a algo que vocês vão ver um pouquinho na frente. E não foge do tema. Isso daí é função, certo? Vocês não viram ao todo, mas algumas explicações que eu já dei, dá para vocês ir buscando mais, certo? Apenas instigando vocês a resolver esse desafio e a buscar o conhecimento, certo? Eu não posso chegar aqui toda hora dando esse conhecimento para vocês, certo? Tem hora que vocês têm que buscar por conta própria. E aí, como que eu faço para resolver esse desafio? Vou pesquisar e vou resolver. Vou buscar o conhecimento. Vou buscar aprender com as minhas próprias mãos. Certo, pessoal? É isso que esse desafio vem instigar vocês. E para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, pessoal, eu trago essa reflexão. Às vezes, um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dá aquele joinha, se inscreve no canal e, se possível, ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.